Uma boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, meu amado ouvinte desta live. Para quem não me conhece, está me assistindo pela primeira vez, eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus, situada aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Nova Iguaçu, ali no Jardim Nova Era, no Anilton Tinoco 475. Toda quarta, todo domingo, temos reuniões ali da nossa igreja. Inclusive, você está convidado a participar de uma de nossas reuniões. E eu quero aqui nesta noite estar orando por você, Brasil, aonde tem chegado a minha voz, que chega as bênçãos do Senhor, que chega as promessas de Deus para a sua vida. Eu quero estar meditando com você aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, verso 10. Nós vamos estar falando um pouco aqui da justiça de Deus e falando aqui da grandeza, da glória de Deus e de uma futura, Jerusalém. Uma Jerusalém que Deus prepara para que seja a noiva de Cristo. Então nós vamos estar aqui entendendo essa promessa. É uma palavra profética e nós vamos saber o que essa palavra nos beneficia e o que nós devemos fazer, o que nós devemos tomar posse para que esta promessa se cumpra em nossas vidas. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai Santo, Deus de misericórdia, Deus de amor, eis-me aqui diante de Tua presença, ó Pai. Eu venho, ó Deus, levantar a minha voz a Ti e clamar e suplicar por cada ouvinte desta live. Eu quero, ó Deus, nesta noite pedir, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, esteja sobre mim e sobre cada ouvinte que estará ouvindo neste momento a Tua palavra e aqueles que ainda vão ouvir através dos compartilhamentos, Senhor, que vai ser feito através do Teu povo. Eu peço a Deus nesta noite que o Senhor esteja iluminando os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa compreender, ó Deus amado, os Teus propósitos, para que tenhamos uma vida de vitória, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Então você pode acompanhar aí na tela do televisor. Eu vou ler aqui a partir do verso 10. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, e aplainai a estrada. Limpai das pedras, alvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei-lhe às filhas de Sião, eis que vem a tua salvação, e eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Então você presta atenção que a palavra está dizendo aqui no verso 12, e chamar-lhe-ão de povo santo, remidos, quer dizer, perdoados do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Então você vê aqui o que Deus vai fazer em você para que você seja santo, remido, para que você seja chamada, porque você está sendo procurado. E você será uma cidade, e não uma cidade desamparada, mas uma cidade a qual Deus reinará na sua vida. Deus prosperará a sua história, a sua vida, porque assim Deus fez um dia comigo. Eu era uma pessoa desamparada e Deus procurava pela minha vida, e hoje eu não me sinto mais uma cidade desamparada. Eu me sinto templo de Deus, casa de Deus, morada do Senhor, templo do Espírito Santo, porque Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele tirou nossos pecados no batismo e pagou o preço ali na cruz do Calvário
para que pela fé todo o mundo, todos os povos serão salvos. Todos. Então a palavra nos mostra que Jesus iniciou seu ministério no batismo, por João Batista, ali em Mateus 3,15, para que se cumprisse a justiça de Deus, e ele concluiu a obra ali na cruz do Calvário. Mas antes dele concluir a obra na cruz do Calvário, ele anunciava aos pecadores que eles já eram santos, mas que eles não deveriam permanecer pecando e nem vivendo no pecado, que eles não deveriam mais se afastar de Deus, para que não pudesse suceder coisas piores. Foi isso que ele falou para aquele homem que estava no templo, no porão de um templo. Jesus foi ali, deu a vitória a ele. Há 38 anos aquele homem estava enfermo. Jesus deu a vitória para ele e falou para ele: olha, vai, não peques mais, para que não te sucedam as coisas piores. Então você começa a entender que quando você confia em Deus, quando você confia nas promessas do Senhor, essa palavra se cumpre na sua vida. Porque se você voltar no versículo 1, eu quero que você volte à leitura no verso 1 comigo. Olha o que diz a palavra. Por amor de Sião, não me calarei, assim diz o Senhor. E por amor de Jerusalém, não me quietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Então Deus, por amor a nossas vidas, por amor a Sião, mas por amor a nossas vidas, ele jamais calaria. Ele sempre levantou profetas, como um desses é o profeta Isaías, para falar do amor que ele tem pela sua igreja, que Jerusalém representa a igreja do Senhor. E ele diz: não me quietarei até que saia a sua justiça. E nós sabemos que a justiça do Senhor, ela se cumpriu em Cristo Jesus, em Mateus 3,15, quando Jesus falou para João Batista: é necessário que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. Ele não falou: que eu seja batizado para que as pessoas venham se batizar também. Que eu seja batizado para que as pessoas me imitem. Não. Jesus falou: eu preciso ser batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. E é isso que as pessoas não estão compreendendo, que a obra do Senhor, ela iniciou no batismo de Jesus. No batismo do Senhor, onde cumpriu a justiça de Deus ali. A justiça de Deus, nós podemos entender fazendo uma análise da justiça humana, a justiça, né? Para que hoje serve a justiça? A justiça serve para te restituir os seus direitos. Aquilo que foi tirado, roubado, lesado. E Satanás veio a esse mundo e lesou o homem. Ele roubou ali todo o domínio, ele roubou ali a comunhão do homem com Deus. Tanto que ele falou para Jesus: tudo foi me dado, eu darei quem eu quero, o diabo disse. Mas ele não foi dado nada, ele roubou, que o diabo é ladrão. Então a Bíblia nos mostra que Jesus veio para se restituir. Olha bem, amado, preste atenção nisso. Para restituir tudo aquilo que foi lhe tirado, tudo aquilo que foi lhe roubado. Então, quando Jesus se batizou, ele disse: é para que se cumpra em mim a justiça de Deus. E ele ali tomou sobre si todo o pecado do mundo, sobre si, e foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, como você pode comparar lá em Levítico 16, que era isso que o sumo sacerdote fazia. Talvez você possa me dizer: mas pastor, João Batista não era sumo sacerdote? Claro que era. Ele era da linhagem sacerdotal e ele foi um sacerdote preparado por Deus para essa missão. Por que foi preparado por Deus? Porque o sacerdócio terreno já estava contaminado pelo pecado. Para ter uma ideia, haveria 2 sumos sacerdotes, e na verdade só poderia existir um: Anás e Caifás. Então Deus fez uma promessa em Isaías 40, verso 2, que ele enviaria um para preparar o caminho, preparar esta missão, preparar essa obra. Você observa que João Batista, após batizar Jesus, foi preso e encerrou seu ministério. Mas ele cumpriu a missão e Jesus disse para o povo: nascido de mulher na terra, não tem ninguém
maior do que João Batista. Mas eu ainda digo, o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Então você começa a observar, para entrar no céu, como a gente deve estar. Há uma hierarquia no céu. Então, após Jesus voltar do deserto, Jesus anunciava ao povo que os seus pecados já estavam perdoados. Jesus veio como uma luz brilhando sobre a sombra da morte. A luz veio raiando para quê? Para que vocês entendam que aqui fala, ó, e os gentios verão a tua justiça. Olha bem, amado. Quem são os gentios? Os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Então o gentio aqui já estava incluído na promessa desde o Antigo Testamento. Eu vejo o pregador aí, pessoas dizer que a salvação só chegou até nós porque Israel não aceitou. Amado, nós temos a promessa de Deus desde Abraão, que seria bendito todas as famílias da terra, pela fé de Abraão. E aqui Deus está falando que os gentios verão a tua justiça. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não fazem parte da nacionalidade judaica. E a Bíblia diz, todos os reis da tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor o designará. Então, Deus preparou um nome, que até aí ninguém conhecia no Antigo Testamento Jesus como Jesus. E quem não sabe, a palavra Jesus, ela significa Salvador. Lá em Mateus capítulo 1, eu quero que você acompanhe a leitura. O anjo veio trazer esse nome. Depois eu volto aqui. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 1, verso 21. O anjo apareceu para José e falou, olha, ela dará à luz um filho, e lhe chamará o seu nome Jesus. Porque esse nome, até o diabo teme. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então você começa a entender aí, que ela dará à luz um filho, e lhe chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então volta aqui para Isaías, onde nós abrimos a leitura, no capítulo 62, nós paramos aqui no verso 2, ó. Agora vamos ler o verso 3, ó. E será uma coroa de glória na mão do Senhor. Jesus foi uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Aí ele disse, nunca mais, a partir de Cristo, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer estará nela, e a tua terra casada. Olha bem, amado, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Preste atenção nessa versão. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim os teus filhos se casarão contigo. Quer dizer, os filhos de Deus serão a noiva de Cristo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então, você sendo a noiva de Cristo, uma noiva pura, uma noiva limpa, uma noiva adornada, uma noiva preparada para encontrar com o noivo, você alegrará o noivo e assim alegrará o teu Deus. Aí diz o texto, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Então, amado, nós não podemos ter descanso para pregar e anunciar essa mensagem do Senhor. Nem deixe a ele descanso até que confirme, até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Nós não podemos cessar de pregar essa palavra para que todos seres vivos nesta terra recebam essa palavra. Não podemos ter descanso, o nosso descanso será na glória. Será com Deus, lá no céu. E aqui diz,
até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço de sua força: nunca mais darei o seu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Quer dizer, o diabo, ele não terá domínio sobre você para te roubar, porque Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e tenhas vidas com abundância. João capítulo 10, eu vou ler para você, ou melhor, vou mostrar para você, que eu já falei o versículo, né? Mas eu vou mostrar que é uma promessa de Deus, então tem que mostrar para vocês entenderem. Ó. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então, quando você começa a buscar a Deus, o diabo, ele perde domínio sobre você. Como diz a palavra de Deus. Ó. Nem desde a ela descansa até que confirme a terra e ponha por Jerusalém de louvor de toda a terra. Jurou o Senhor pela tua mão direita, pelo braço da tua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem por os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas o que ajuntares comerão e louvarão o Senhor. Amados, a Bíblia diz no profeta Isaías mesmo, no capítulo 1, verso 19, que aqueles que quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. Talvez você esteja hoje vivendo afastado do Senhor, afastado de Deus, vivendo uma vida de derrota, uma vida de miséria, uma vida no pecado. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. E a Bíblia fala que o que você passará a juntar pelo seu trabalho, olha bem, amado, a Bíblia está dizendo: ó, colherão e beberão nos átrios do meu santuário, ó, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. Quer dizer, você vai agradecer a Deus pela grande obra que Ele vai fazer na sua vida, porque o diabo, ele não terá domínio para te destruir, porque você passa a tornar-se filho de Deus, porque a Bíblia diz que todos quanto recebem a palavra do Senhor torna-se filho de Deus, que não nasceram da carne e da vontade do homem, mas que foi nascido de novo pela vontade de Deus. E nós sabemos que os nascidos de Deus não podem viver no pecado, como a Bíblia diz, que quem vive no pecado é do diabo, como diz em 1 João capítulo 3, a partir do verso 5. Então aqui está dizendo: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, e aplainai a estrada, limpai das pedras e alvorai a bandeira aos povos. Presta atenção agora, amado. Alvorai a bandeiras aos povos. Como que a gente pode identificar uma nação? Pela sua bandeira. Se você pegar um povo lá, 300 pessoas dos Estados Unidos, 300 pessoas do Brasil, 300 pessoas do Japão, 300 pessoas da China, e misturá-las todas num local, mas que cada um delas estiver com a sua bandeira, você poderá identificar essa pessoa pela bandeira do seu país. Você vai descobrir ali, mas se misturar todo o povo e todo aquele povo estiver parado ali, sem falar nada, talvez se falar você vai entender pela linguagem, pelo idioma, mas se você ver eles calados, mas eles terão a sua bandeira e você poderá ser identificado. E hoje eu quero ilustrar para você 3 bandeiras. 3 bandeiras. E eu pergunto a você, qual bandeira você vai querer servir? Qual bandeira você vai colocar sobre você? Talvez você vai falar assim: pastor, vai falar de bandeira de nação? Não. A Bíblia fala sobre 3 tipos de pessoa: o ímpio, um pecador e um justo. 3 tipos. Lá no Salmo 1 fala. E no mesmo Salmo 1 fala que os ímpios, eles não subsistirão no dia do juízo. E os pecadores não permanecerão
não é a congregação do justo. Então, naquele grande dia, você terá que estar debaixo da bandeira do justo, daqueles que foram justificados pelo batismo e a morte de Jesus naquela cruz, aonde deu a você a condição de ser santo, irrepreensível e inculpável. Que isso de Deus torna o homem que crê de todo o coração. O amor de Cristo pela igreja, ela deixa a igreja sem ruga, sem mácula, irrepreensível e inculpável, como diz lá em Efésios 5:26. É isso que nós temos que entender, o poder da obra de Deus, para fazer você hoje se colocar debaixo dessa bandeira do justo, daqueles que foram justificados pela fé. Porque a Bíblia diz em Romanos 5:1, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Por que eu estou falando desta forma? Porque 99,9% dos crentes que eu conheço, mesmo crendo em Jesus, eles dizem que são pecadores e ainda têm pecado. Preste atenção nisso, é muito sério, amado. E como que as pessoas querem entrar no céu vivendo debaixo de uma acusação maligna, demoníaca? A Bíblia diz que nós temos que sujeitar a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Só que as pessoas estão invertendo os papéis. Está sujeitando o diabo e resistindo a Deus. E o diabo hoje está enquadrando todo mundo na lei do pecado. Mas a Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No verso 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Já me livrou. Não vai me livrar. Já me livrou. E eu creio. E você crê? Então, que bandeira você vai? E essa mensagem é para limpar, aplainar a estrada, limpar das pedras que está no seu caminho, e alvorai a bandeiras aos povos, como diz o texto aí na tela. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, e dizei-lhe à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, e eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. O Senhor virá para buscar a sua igreja. E você está preparado para encontrar com o Senhor? A Bíblia diz lá em Amós 4:12: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara o povo brasileiro para encontrar com Deus. E você será identificado para Deus como justo. Porque a palavra de Deus diz que os justos entrarão nos céus e os pecadores ficarão de fora. Eu nunca encontrei na Bíblia um texto sequer que um pecador vai entrar no céu. Eu não sei aonde o povo botou no coração que eles são pecadores e querem entrar no céu como pecadores. Eles querem morrer pecadores. E aqui diz, ó: e chamar-lhe-ão povo santo. Olha bem, amado, aonde eu comecei a leitura aí, ó. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Então você começa a entender aí que você precisa se tornar santo. Eu vou mostrar para você mais algo aqui interessante, para vocês compreender a palavra de Deus para a sua vida. Paulo, ele compara o amor de Cristo como um amor que o homem deveria ter pela sua esposa. Mas eu quero falar aqui da parte de Cristo. Hoje eu vou falar pela parte de Cristo. E aqui está dizendo: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então você precisa ser uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, e essa igreja é você, porque Jesus veio para te livrar da maldição da lei. Como a Bíblia nos mostra aqui, na carta de Paulo aos Romanos, a Bíblia fala: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Jesus Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então nós, pelo corpo de Cristo, olha bem, mano, fomos salvos da lei, e nós não podemos viver debaixo da lei do pecado. Precisamos viver debaixo da potente mão de Deus, como instrumento de Deus, como sal da terra. Precisamos viver como sal da terra. Deus manda que a gente seja o sal da terra e a luz do mundo. E como pode uma pessoa em pecado e em trevas dizer que é luz do mundo? Que tipo de luz é essa? É luz de neon, né? Deve ser, né? Aquelas luzes escuras, né? Então nós precisamos ser luz do mundo, sal da terra. Luz e sal. Mas para a gente ser luz e sal, precisamos ser uma igreja santa, uma igreja preparada, com esse entendimento. A Bíblia fala, Jesus narra uma parábola de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. A Bíblia diz que todas as 10 cochilaram. E todas as 10 tinham suas lamparinas. Mas quando ela ouviu o tocar da trombeta, ela ouviu avisar que o noivo vinha, todas elas se colocaram de pé. Mas as prudentes, ela tinha o conhecimento que representa o azeite para a lamparina, e ela foi encontrar com o noivo. E a Nécia disse: dê-me um pouco do teu azeite. Aí as prudentes falou: se eu te der, eu vou ficar sem, vou perder o encontro com o noivo. A parábola diz que elas foram às Nécias na cidade e conseguiram o conhecimento. Ou melhor, o azeite ou o conhecimento. E voltaram para encontrar com o noivo. Mas era tarde demais. Aí eu pergunto: até quando você vai viver como Nécia? Como imprudente? Mas temos que ser como as prudentes, não imprudente. Temos que ser pessoa irrepreensível, não repreensível. Temos que ser uma igreja santa, não pecadora. A Bíblia fala também em Isaías 35, que ali haverá um caminho santo, que os gemidos passarão por eles, mas os imundos não passarão. Isaías 35, verso 8. Os imundos não passarão por esse caminho. E Jesus disse que Ele é esse caminho. E para a gente seguir a Cristo, nós temos que ser limpo de toda imundícia, de toda mazela do diabo. Então eu quero estar orando por você. Eu quero nesta noite convidar você que crê nessa palavra, abrir o teu coração agora, que eu vou estar orando para você, para que você seja livre dos seus pecados, para que você seja um justo de Deus. Joga essa bandeira de pecador fora, joga essa bandeira de ímpio fora, que você será identificado como justo. Então, são 3 bandeiras: ímpio, pecador e justo. Não veste essa bandeira do ímpio, não veste essa bandeira do pecador, mas somente as do justo que serão identificados. Como eu citei um exemplo, se você pegar várias nações, você vai identificar ela pela sua bandeira ou pela sua fala. Talvez vocês estejam me identificando comigo agora, mas os ímpios não vão identificar.
Os pecadores, talvez alguns sim, alguns não. A Bíblia fala que Jesus veio para buscar, vai vir buscar o seu povo. E a Bíblia diz lá em Daniel que os sábios entendidos compreenderão. Então você tem que compreender isso, que você precisa ser um filho de Deus, santo, irrepreensível e inculpável. Você também pode meditar lá em Colossenses 1:22, onde eu estou dizendo isso. Você pode também meditar em 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2, que fala no versículo 1, armai-vos com esse pensamento. Ele manda você se armar, preparar, estar armado com esse pensamento, que aquele que veio já te livrou, cessou você do pecado, para que no versículo 2 disse, para que o tempo que vos resta na carne, não vivas para a carne, mas viva para a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus de espalhar a justiça eterna sobre esta terra. A Bíblia fala também em Apocalipse 22, acho que é o versículo 14, me parece, que o justo, ele tem que praticar mais justiça ainda, mas o sujo se suja mais ainda. E tem pessoas que estão hoje crendo na Bíblia, mas vivendo como sujos e se sujando ainda mais. Mas se você for um justo de Deus, um justificado de Deus, você vai praticar justiça ainda mais. Você vai salvar, você vai converter um pecador nos seus caminhos e salvará ele do inferno. Preste atenção nisso. Converter um pecador dos seus caminhos é fazer essa pessoa mudar de opinião e mudar de crença, mudar de fé. Abrir mão da fé dos pecadores, abrir mão da fé dos ímpios e buscar a fé do justo de Deus. A Bíblia diz em Mateus 13, a partir do verso 39 até o verso 41, que os justos resplandecerão no reino do Pai, mas que os que praticam iniquidade e pecado serão queimados no fogo eterno. Então eu estou te dando hoje esta mensagem para você refletir sobre a fé, para você refletir e viver a sua escolha. A sua escolha é que vai definir você, quem você é. Se você é um ímpio, se você é um pecador ou se você é um justo de Deus. Que a Bíblia fala que o justo verá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. A Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito seus efeitos. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre a oração do justo, os olhos e ouvidos do Senhor, mas é contra os que vivem no pecado. 1 Pedro 3,12. Então eu quero deixar para você essa mensagem e peço que você compartilhe ela, porque muitos precisam hoje sair das trevas, vir para a luz, sair da morte, vir para a vida. Que aquele que está em pecado é considerado morto. Mas eu creio que Jesus tomou meu pecado no batismo e foi ali na cruz do Calvário e morreu em meu lugar. Ele morreu e prova que ele morreu que ele derramou o sangue dele. E esse sangue que foi derramado não foi para encobrir os meus pecados, não foi para esconder os meus pecados, não. Foi para me purificar dos meus pecados. Tanto que a Bíblia fala, lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, procura andar na luz como na luz ele está, tenha comunhão uns com os outros para que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. Aí eu pergunto a você, você está debaixo do sangue de Cristo? Não. Você precisa ser purificado pelo sangue de Cristo. Purificado. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus derramou sangue apenas uma única vez. Uma única vez. Lá em Hebreus 10:11. E em Hebreus 9, a partir do verso 11 também, fala que o sacrifício de Cristo ele é muito superior ao sacrifício dos animais. Porque o sacrifício de Cristo
Ele purifica a tua consciência das obras mortas, que é o pecado, para que você sirva ao Deus vivo. Então, deixa essa mensagem ao teu coração e vou estar orando por você. Amém? E peço a você que compartilhe essa mensagem com seus amigos, seus inimigos, com todos aí no Face, no Zap, enfim. Mas eu quero convidar você que mora aqui em Nova Iguaçu, próximo aqui, Cabo Sul, Mesquita, Nilópolis, que mora próximo, quiser fazer uma visita à nossa igreja está situada ali no bairro Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, próximo à Pedreira ali, depois da faculdade Unig, na rua Nilton Tinoco, 475, todo domingo, às 19h30 eu estou ali, e todas as quartas. Então fique aí na paz do Senhor, eu ainda vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por cada ouvinte que está ouvindo e por aqueles que ainda vão ouvir. Eu peço, ó Deus, que a luz do teu poder esteja iluminando os olhos do entendimento do teu povo, desagravando os ouvidos e dando a eles a vitória, meu Pai. Dando a eles entendimento, Pai, para eles compreender a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. E aí, um bom final de semana, que termina meia-noite, né? Amanhã começa a semana. Amanhã é o primeiro dia da semana, domingo. Hoje, até meia-noite, é sábado. Então, é um bom finalzinho de semana. O final de semana termina meia-noite. Tem muitas pessoas que pensam que termina amanhã, né? Amanhã já é o primeiro dia da semana seguinte. E nós vamos começar amanhã, o primeiro dia, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Fique na paz, graça e paz.